vamos começar a nossa leitura com o versículo 29. João 1 e 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, e por isso batizando com água. João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Antes de olharmos para estes versículos, eu gostaria de refrescar a sua memória sobre aquilo que nós consideramos no mês passado, porque tem tudo a ver. Se você voltar para o versículo 19, vieram estes líderes religiosos abordando João Batista, perguntando: quem és tu? Quem és tu? E mencionamos no mês passado que a resposta de João Batista seria muito importante, e havia uma razão por isso. Havia dois lados à sua resposta. Em primeiro lugar, ele disse quem ele não era, e em seguida ele fala quem ele de fato era. Note bem o que diz no versículo 20, o que ele não era. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Mencionando aquele profeta mencionado por Moisés. Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. E agora ele vai explicar quem ele de fato era. Então ele respondeu: eu sou voz. Simplesmente isto. Eu sou voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. No mês passado mencionamos que estas respostas dadas por João Batista eram muito importantes e tinham um propósito. E o propósito é isto: João Batista sabe quem ele não é, e ele sabe quem ele é. E a importância disto é que ele veio como precursor de Cristo. Então, é muito necessário
ele estivesse focando a sua atenção na pessoa certa e tivesse uma mensagem certa, clara, a respeito desta pessoa. Então ele não quer se perder nesta questão quem sou e quem não sou, porque ele entende que a razão por que ele veio é focar a sua atenção na pessoa de Cristo Jesus. Então, a pergunta que os líderes religiosos da época deveriam ter feito, quando eles disseram, quem és tu? Eles deviam ter feito uma outra pergunta, a pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? E é isto que nós queremos ver esta noite. Nós vivemos num mundo onde a menção de que nós somos pecadores não é bem aceito. Vivemos num mundo onde Cristo tem que ser apresentado como Salvador e pessoas não entendem por que precisa de um Salvador. Vivemos num mundo que acha que Deus é amoroso demais de julgar qualquer pessoa. Mas quando você ouve estas colocações, você percebe que a mensagem de João Batista não estava em sintonia com o pensamento da época e nem a nossa mensagem pode estar em sintonia com aquilo que o povo pensa ao redor de nós. A mensagem de João Batista era bem claro, arrepende-te. E só existe a necessidade de se arrepender quando existe um problema de pecado. E quando existe um problema de pecado, é porque você precisa de um Salvador. E, segundo a palavra de Deus, se você não abraçar este Salvador, você experimenta a ira de Deus. Pois ele sacrificou este filho por amor a nós. Então vamos para o versículo 29, é onde quero focar a minha atenção e mostrar esta importante mensagem de João Batista. Ele diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há certas coisas que vê no fundo deste versículo. Eu mencionei que algo que não entra em sintonia com o pensamento de nossa época é que nós somos pecadores. Mas se você olhar para este versículo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um mundo pecador. A implicação é essa. Em segundo lugar, ele fala a respeito de um Salvador, pois ele diz no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus. Ele está apresentando este Cordeiro como a solução do pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Em terceiro lugar, se você fosse um auditório judia na época, quando você mencionava a expressão cordeiro, a sua mente voltava para as páginas do Velho Testamento, o Velho Testamento sendo muito bem conhecido por este povo judeu, e eles entendiam por isto que a única razão por que você menciona um cordeiro é que existe necessidade de um sacrifício. Então, quando diz neste versículo, eis o Cordeiro de Deus, João Batista está apresentando a pessoa de Cristo Jesus como sendo alguém que vai ser sacrificado por causa dos nossos pecados em nosso lugar. Existe mais uma coisa que eu quero que vocês notem, que deve ter entrado em choque com os ouvidos do povo judeu, pois diz no versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles nunca ouviram isto. Eles estavam acostumados de ver sacrifício após sacrifício, após sacrifício, após sacrifício, porque nenhum sacrifício do Velho Testamento podia tirar o pecado do homem. Só podia cobrir o pecado do homem. Então, isto teria sido novidade para eles, que existe alguém agora capaz de remover de nós o pecado através de seu sacrifício. Agora, eu não tenho dúvida que quando João Batista está apresentando esta mensagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele tem em mente é Isaías, o profeta Isaías. E eu gostaria que vocês olhassem comigo em Isaías 53. A importância deste trecho é que a profecia de Isaías foi dada 800 anos antes da vinda de Cristo a este mundo. Mas a mensagem de Isaías é bastante nítida, bastante clara. Nós vamos olhar primeiramente do versículo 7. Isaías 53 e versículo 7. Ele, e isto é uma referência àquele que viria como o Messias, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. O que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui diz, como cordeiro foi levado ao matadouro, em outras palavras, ele está sendo levado para ser sacrificado. E como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em outras palavras, não havia nenhuma resistência de sua parte. Ele sabia para que ele viria para este mundo, ele sabia o que isto envolvia em termos de tirar o pecado do mundo, e ele não recusa entrar neste sistema de sacrifício. Agora,
a importância de tudo isto se encontra no versículo que precede versículo 7. Então a gente vai olhar no versículo 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Esta expressão, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mostra que nós perdemos o alvo para o qual Deus nos criou, visando este propósito. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Agora, esta palavra é uma das palavras usadas no Velho Testamento para falar do pecado. E o que é pecado? Pecado é perder o rumo na vida. É desviar do alvo para o qual você foi criado. E é típico de ovelhas fazerem isto, pois eles andam sempre cabisbaixo, estão só pensando em se alimentar o tempo todo, nunca levanta a cabeça para ver onde eles estão e, como consequência, se perdem facilmente. Desviam do alvo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. E mais uma vez nós temos mais uma expressão que foi usada no Velho Testamento para descrever o pecado. Pecado é quando você está focando a atenção em si mesmo, quando na realidade nós fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Mas de repente, o que torna-se mais importante para o indivíduo é quem eu sou. Então ele diz, neste versículo 6, cada um se desviava pelo caminho. Eles escolhem o seu próprio caminho, mas como consequência disto, diz no versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, sobre este Messias vindouro, a iniquidade de nós todos. A iniquidade volta para... no início de versículo 6, esta iniquidade está associada com o fato que todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo caminho, mas quem pagou o preço por isso não foi o indivíduo, mas foi Cristo. João Batista tem que deixar isto com bastante clareza na sua mensagem. E se nós vamos anunciar esta mesma mensagem hoje em dia, nós temos que também deixar esta mensagem bastante clara para as pessoas que vão ouvir. Cristo veio a este mundo com um único propósito. Ele veio para nos salvar. E a razão por que ele veio é que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos olhar no versículo 5 agora, que precede este.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, tudo está voltado para a pessoa de Cristo Jesus, que é prometido pelo profeta Isaías, com uma explicação muito nítida. Voltando para versículo 4 agora. Diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja bem, o que era meu, porque quem se desviou fui eu. Quem escolheu este outro caminho fui eu. Mas, em vez de eu sofrer as consequências do meu pecado, Cristo sofreu. Acho que isto tem que ser muito claro para nós. Em outras palavras, nós pecamos, mas foi Ele quem morreu pelo pecado. E Paulo deixa isto bem claro na sua mensagem também em 1 Coríntios capítulo 15. Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos nossos pecados. O que eu quero fazer com o versículo 29 no tempo que nos resta esta noite? Eu quero desmontar este versículo. Quero olhar para este versículo frase por frase e talvez palavra por palavra. Olhamos para o termo cordeiro, e foi por causa disto que eu levei vocês de volta para Isaías 53, porque não tenho dúvida que isso estava na mente de João Batista quando ele pregou esta mensagem. Mas o que eu quero que vocês notem é o seguinte: João Batista não diz, eis um cordeiro. Ele diz, eis o cordeiro. Só existe o cordeiro que é de Deus, que pode tirar o pecado do mundo. E como eu mencionei, isso deve ter entrado em choque com o seu auditório, em quase 100% judeu, pois eles estavam acostumados de ouvir desses animais que foram sacrificados constantemente sobre os altares no Velho Testamento. Mas agora, João Batista não está falando a respeito de um animal, ele está falando a respeito de uma pessoa. E se nós olhássemos de volta para Isaías 53, mais uma vez, a gente ia ver isto com bastante clareza também. Ele não está falando mais a respeito de um animal que seria sacrificado e tomar o lugar do homem. Ele está falando a respeito de uma pessoa que vai ser sacrificada. E através de seu sacrifício, ele tira o pecado do mundo. Isto é tão importante. Também reconhecer que quando João Batista falou, ele não apenas disse, eis o Cordeiro, como sendo o único, mas ele é o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, ele é a providência de Deus.
Este é o presente que Deus está nos dando para lidar com o problema do nosso pecado. É um presente. Isto não nos custa nada. Nos custa nada. Isto combina perfeitamente com aquele que todos nós amamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aquele verbo naquele versículo, deu o seu Filho unigênito, não fala ou não usa este verbo simplesmente como sendo um presente. É isto, mas é muito mais. Envolve a questão, ele é dado como um sacrifício pelo pecado. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu como sacrifício pelos pecados seu único filho. Ele é a dádiva, o presente de Deus para nós. E se nós focarmos nele e crermos nele como sendo a solução do pecado, nós temos a vida eterna com Deus. Mas se nós não aceitarmos esta proposta, então nós teremos que sofrer as consequências do nosso próprio pecado. Se eu entendesse esta mensagem, se uma pessoa entendesse esta mensagem hoje à noite, que a única solução existe em Cristo Jesus para tirar o pecado, esta pessoa iria correndo em direção a Cristo. Não estaria mais focando a sua atenção em si mesmo, vendo o que eu posso fazer para lidar com o problema do meu pecado, mas o que é que Deus já tem feito por intermédio de seu Filho. Mais uma coisa interessante aqui, na mensagem de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto também era novidade aos ouvidos do povo. Eles estavam acostumados de pensar em sacrifícios, mas eles nunca tinham ouvido esta expressão que tira o pecado do mundo. Se nós fôssemos voltar para o Velho Testamento esta noite, havia um dia que era chamado como o dia de expiação. Um dia quando um animal seria sacrificado em lugar do povo. Mas aquela palavra expiação é uma palavra interessante, porque simplesmente quer dizer é algo que cobre, não é algo que tira. Simplesmente cobre. Coloca uma tampa em cima. Não pode resolver o problema, mas pelo menos por algum tempo fica tampado este pecado. E a razão porque este animal só podia, através de sacrifício, tampar o pecado, é devido ao fato que nenhum animal pode substituir um homem. A gente começa a ver isto na linguagem que a gente viu em Isaías 53, quando foi falado que ele era uma ovelha e que nós éramos ovelhas. Em outras palavras, precisava ver uma identificação, uma associação aqui.
E eis a razão porque Deus enviou o seu Filho a este mundo para que ele se tornasse um homem. Porque só como homem que ele podia representar um homem. E porque ele era Deus e homem ao mesmo tempo, sem deixar de lado qualquer aspecto de Deus, mas ele se tornou um homem, tanto quanto nós, menos o pecado. Portanto, quando ele foi sacrificado, ele não simplesmente cobriu o pecado, tampou o pecado, ele tirou o pecado. É tremendo isto. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o único que pode resolver o problema do nosso pecado. O dia de expiação foi um dia quando o povo não somente trazia um sacrifício, mas eles traziam este sacrifício com uma finalidade. Nós temos que prestar contas diante de Deus. Nós pecamos. E por causa do nosso pecado, nós precisamos trazer um sacrifício para lidar com o nosso pecado. Então, desde o início do Velho Testamento, você tem este ritmo: pecado, sacrifício, pecado, sacrifício, pecado, sacrifício. O povo estava acostumado a isso. Mesmo voltando para o livro de Gênesis e voltando para no jardim de... Quando eles pecaram com Deus, havia uma consciência que dizia: você tem que se cobrir. Só que eles acharam que eles poderiam achar uma solução própria em cobrir a sua situação. E Deus disse: não, não é por aí. Haverá necessidade do sacrifício de um animal que vai ser sacrificado em seu lugar. E em matar este animal, você vai pegar pele de animal e você vai se cobrir com isto. Mas desde aquele tempo havia esta questão: pecado, sacrifício, pecado, sacrifício. Às vezes nós perdemos isto na mensagem de Natal. O seu nome será chamado Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo de seu pecado. Você não pode perder esta mensagem que foi apresentada mesmo através dos anjos no Novo Testamento. Então, quando o auditório de João Batista está ouvindo essas palavras, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imagina a reação por parte deles. Nunca ninguém tinha falado na possibilidade de tirar o pecado. De cobrir o pecado, sim, mas tirar o pecado, nunca. A vinda de Cristo fez uma tamanha diferença neste sentido. E eis a razão porque quando Cristo foi sacrificado pelo pecado, e como consequência o pecado foi tirado, foi removido,
como consequência, este sacrifício nunca mais precisava ser repetido. E o que aconteceu quando Cristo foi sacrificado por nós, pelo nosso pecado? Hoje em dia, quando cremos na pessoa de Cristo Jesus, entramos no benefício daquele sacrifício que foi feito 2000 anos atrás, porque o sacrifício era eficaz para tirar o pecado. Portanto, hoje em dia, quando abraçamos esta verdade do Evangelho, nós passamos a entender que por causa daquele único sacrifício, se eu crer nesta pessoa que foi sacrificado em meu lugar, então meu pecado pode ser removido de mim. E Paulo deixou isto bem claro quando ele disse: aquele, referindo-se a Cristo, aquele que não conhecia pecado, isto quer dizer, ele nunca experimentou o pecado. Ele foi feito pecado por nós. Em outras palavras, ele assumiu o compromisso do nosso pecado. Lembra o que eu falei? Nós pecamos, ele morreu. Nós pecamos, ele morreu. Deveria ter sido: nós pecamos, nós morremos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a história é bem diferente. Aquele que não conhecia pecado foi feito pecado por nós. Para quê? Para que neste indivíduo que morreu na cruz, a justiça que eu preciso para entrar na presença de Deus, esta justiça é depositada na minha conta. Aquele que não conhecia pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gostaria que vocês imaginassem esta noite que você entra num escritório de contabilidade e você olha nos registros que estão sendo feitos e você percebe que você tem uma dívida. Você não tem nada na coluna de crédito. Só existe débito. E por causa disso é o pecado. Mas quando Cristo veio, ele tirou o débito de sua conta e transferiu para a conta dele. E morreu em nosso lugar. Ele tira o pecado. Ao mesmo tempo, Cristo, quando você olhar para o registro dele, ele tem justiça, ele tem crédito. Mas quando eu creio em Cristo, este débito meu é transferido para Cristo, e esta justiça de Cristo é transferida para a minha conta. Isso é tremendo, quando você para pensar. Eis a razão porque João Batista veio com esta mensagem tão clara: eu sei quem eu sou. Porque eu preciso saber quem eu sou para que eu possa apresentar quem Ele é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu espero que Deus tenha usado esta contemplação esta noite para deixar esta mensagem bastante clara para nós. Uma simples mensagem.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esta mensagem é simples e ao mesmo tempo é uma mensagem sublime. Isso é profundo o que João Batista está dizendo aqui. E é nesta mensagem que precisa ser pregada, e é nesta mensagem que precisa crer, para que o nosso pecado seja tirado de nós. Eu só quero terminar com o versículo 34. Quero que você note a convicção que João Batista tem de que ele está apresentando a mensagem. Ele diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele diz: eu não tenho dúvida sobre isto. É necessário que nós confessamos Cristo como o Filho de Deus, aquele que veio enviado por Deus para lidar com o problema do nosso pecado. E foi isto que ele fez. E João Batista diz: eu não tenho nenhuma dúvida, este aqui é o Filho de Deus. E se este é o Filho de Deus, então é a única pessoa em que você pode depositar a sua fé. É a única pessoa que vai salvar você. É a única pessoa que vai tirar de você o seu pecado e colocar na sua conta a justiça de Deus que você precisa para ser aceito diante de Deus. Que Deus possa nos instruir esta noite, por intermédio de sua palavra e por meio de seu Espírito, que o Espírito deixe isto bem claro, bem nítido para nós esta noite. Vamos orar. Pai, nós queremos ter a mesma firmeza na nossa mensagem que nós vemos na mensagem de João Batista. Não é uma mensagem complicada, não é uma mensagem florida, é uma mensagem que simplesmente apresenta os fatos da maneira mais clara possível. E foi por causa disto que ele virou para o povo de sua época: arrependei-vos de ter olhado para si mesmo como sendo alguém que vai resolver o problema de si mesmo. Você não resolve. Ó Deus, nós sabemos disto agora. Nós não temos condições de resolver o problema do nosso pecado. Mas queremos esta noite reconhecer que o Senhor enviou o seu Filho a este mundo como uma dádiva, algo que a gente não merecia. Mas o Senhor enviou o seu Filho para ser um sacrifício pelo pecado, um sacrifício que jamais teria. E é por causa disto que o Senhor pode tirar o pecado esta noite, por causa do sacrifício de Cristo. Pedimos que tu estejas escrevendo isto nas nossas mentes e escrevendo isto dos nossos corações esta noite, para que Cristo seja o alvo da nossa crença, da nossa convicção. Pois rogamos isto em nome do Senhor Jesus.